sejam bem-vindos para mais um vídeo neste canal. Como você leu na descrição, hoje vamos falar sobre o poder constituinte originário, uma temática sem dúvida muito importante para posteriormente adentrarmos a métodos e princípios hermenêuticos, que já no caso, vou colocar linkado aqui no card, no lado de cá no caso, para você já estar assistindo. Então, após assistir essa aula, vá no card e veja a próxima aula, que é Princípios e Métodos Hermenêuticos dentro da Constituição. Para começarmos a falar sobre o poder constituinte originário, vamos ter que entender alguns pontos interessantes e, sem dúvida, importantes antes de adentrarmos de fato ao conteúdo. Então, se você tem interesse em aprender sobre direito e também tem interesse sobre aprender sobre redação, este canal foi feito para você, aonde eu sempre vou estar disponibilizando aqui toda semana vídeos sobre direito em demasiadas cadeiras. No caso, estou fazendo vídeo sobre o meu primeiro e segundo período, né? Dentro de cada uma das cadeiras, seja teoria da Constituição, direito penal, direito civil, posteriormente teoria geral do Estado, também válido hermenêutica, introdução ao estudo do direito e livros de CIA e muito mais. Se você quer ficar ligado em todos esses conteúdos, já se inscreva neste canal, deixa o like para mim saber que você está gostando dos vídeos e continuar produzindo para vocês, e comente sugestões de vídeos de aulas que vocês querem que eu faça. Enfim, vamos para o vídeo. Primeiramente, a palavra poder constituinte originário deve criar um pouco de dúvida na sua cabeça no momento que você adentra este conteúdo. O que seria poder constituinte originário? Seria aquele poder que incube ou de criar ou elaborar ou alterar ou reformar a Constituição. O poder constituinte originário, ele tem ali a capacidade de inaugurar uma nova ordem, e esta nova ordem é a Constituição. Simples, então? Vamos revisar o que significa poder constituinte originário. Ele incube, criar, elaborar, alterar ou reformar uma Constituição e, ao mesmo tempo, complementá-la. Para que isso aconteça, e significa, em síntese, o poder constituinte originário, ele sempre inaugura uma nova ordem, e essa nova ordem é a Constituição. Certo? Então vamos começar a entender as características, as classificações, os limites que são impostos em relação à produção de uma Constituição. Vamos entender o poder constituinte derivado e também ali as suas subdivisões, entre elas emendas e revisão. Tudo isso e muito mais nesse vídeo. Então bora lá? Acompanhe o slide que vai estar aqui para você fazer as suas anotações ali, criar os seus resumos, que é sem dúvida importante. Quando a gente está estudando, é muito importante ter ali anotações do conteúdo, certo? Então é uma dica essencial para vocês estarem aí com um caderno, uma caneta. Se não estiver, peguem lá um caderno e uma caneta. Ou também, caso você escreva digitalmente, fazendo um resumo digitalmente, pegue o seu iPad, ou o seu celular, ou o seu notebook e comece a fazer o seu resumo. Então, primeiramente vamos entender sobre a classificação do poder constituinte originário. Este pode ser duas formas classificados: formal e material, como está mostrando aqui nos slides. Como assim formal ou material? Quando a gente fala de poder constituinte material, a dimensão da classificação material, estamos dizendo que, no caso, traduz na ideia de direito, dado que existem forças políticas ali atrás, atuando sobre ele. Poder constituinte material, então, se traduz na ideia, guarda essa palavra, se traduz na ideia de direito com relação ali a forças políticas. Então, ressaltando o poder constituinte material, ele se traduz na ideia de direito, fruto de forças políticas sociais. Agora vamos entender o poder constituinte formal. Quando a gente fala sobre o poder constituinte formal, há uma distinção aqui de palavras para vocês entenderem primeiramente. Ao contrário do poder constituinte material, o poder constituinte formal, ele formaliza a ideia de direito. No caso, quando ele formaliza a ideia de direito, ela foi constituída e construída por meio do poder constituinte material. Em tese, então, o poder constituinte formal, ele redige a Constituição. Ressaltando então aqui, para distinguir as duas formas de classificação do poder constituinte, temos o poder constituinte material, que se traduz na ideia de direito, ou seja, fruto de forças políticas sociais, enquanto que o poder constituinte
formal, ele formaliza a ideia de direito, ou seja, construída ali anteriormente pela força do poder constituinte material, consequência do outro, certo? Entendendo as classificações do poder constituinte originário, agora vamos partir para as características. O poder constituinte original, ele é inicial, autônomo, incondicionado, ilimitado e permanente. Então, você tem que lembrar dessas 5 características: inicial, autônomo, incondicionado, ilimitado e permanente. Vamos entender cada uma dessas características do poder constituinte originário. Quando a gente fala que o poder constituinte ele é inicial, significa dizer que temos um Estado novo, ou seja, ele é sempre inaugural, vai sempre ali iniciar uma nova Constituição. Quando falamos que o poder constituinte originário ele é autônomo, significa dizer que só a ele cabe fixar os termos a ele mesmo impostos. Quando falamos que o poder constituinte originário é ilimitado, significa dizer que não há limites para a sua ação. Quando falamos que o poder constituinte originário ele é incondicionado, significa que ele mesmo cria ali os procedimentos para a elaboração de uma nova Constituição. E por último, não menos importante, quando falamos que ele é permanente, significa dizer que ele não exaure após a criação de uma nova Constituição. Enfim, essas são as 5 características essenciais quando falamos do poder constituinte originário. Guarde elas para não esquecer: inicial, autônomo, incondicionado, ilimitado e permanente. 5 características interessantemente importantes para que você não esqueça. Entendendo as características e classificações do poder constituinte, partiremos agora para o poder constituinte derivado de reforma, onde este vai se subdividir em revisão e emendas. Bora entender ela? Por que existe o poder constituinte derivado de reforma? Por isso foi engendrada a lógica de que o próprio poder constituinte deveria ali criar o mecanismo e de previsão no caso de alteração/revisão da própria Constituição, para que não houvesse um peso sobre a própria Constituição e posteriormente houvesse ali uma quebra, uma ruptura abrupta em relação a ela. Então, o poder constituinte derivado de reforma é o mecanismo de previsão para que haja alteração/reforma dentro da própria Constituição. Bora entender então, primeiramente, a revisão? Antes de mais nada, antes de entendermos a revisão, temos que entender os limites que são impostos a essa reforma, temporais, circunstanciais ou formais. Vamos entender primeiramente o limite temporal. Quando a gente fala de limite temporal, o que nos sugere dizer? Então, limite temporal, basicamente é isso, trazer uma estabilização temporal dentro do poder constituinte. Quando falamos agora do limite circunstancial, isso significa que haverá limitação em relação à alteração, ou seja, uma vedação em relação à alteração do texto constitucional em determinados períodos de agitação de política extrema. E quais seriam esses 3 períodos? Anote para não esquecer. Primeiramente, intervenção federal, posteriormente, estado de sítio e, por último, não menos importante, estado de defesa. Lembre-se, então, dos 3 períodos que não pode haver ali alteração, que são um limite circunstancial, quando há extrema agitação política: estado de defesa, estado de sítio e intervenção federal, como aconteceu recentemente no dia 8 de janeiro, certo? Foi decretado ali intervenção federal após os ataques terroristas que aconteceram ali a Brasília, principalmente, dentro do Congresso Nacional. Vamos agora para o limite procedimental. A gente fala de limite procedimental, significa dizer que o próprio texto constitucional vai consagrar ali um procedimento próprio para que se opere as alterações dentro do seu texto. Partiremos agora para os limites substantivos ou materiais. Falando de limitações substantivas, lembraremos das cláusulas pétreas. O que são as cláusulas pétreas? São normas do poder constituinte que acabam ali determinando a identidade da Constituição. As cláusulas pétreas são normas que o poder constituinte determina elementos essenciais à identidade da Constituição. Quais são esses elementos essenciais? Anote para não esquecer. Primeiramente temos a forma federativa. Posteriormente temos o voto secreto, universal, direto, periódico. Posteriormente teremos a separação dos poderes. E por último, não menos importante, os direitos e garantias fundamentais.
Então, lembre-se, cláusulas pétreas são normas que nunca podem ser abolidas, jamais poderão ser abolidas. E essas cláusulas pétreas são forma federativa, o voto secreto, direto, universal e periódico, a separação dos poderes e, por último, não menos importante, ali os direitos e garantias universais. Nenhum desses 4 elementos que ali são determinantes à identidade da Constituição são as cláusulas pétreas, jamais poderão ser abolidos. Lembrem-se disso. Agora, de fato, depois de entendermos essas limitações em relação ali à Constituição, vamos entender a revisão. Primeiro poder constituinte derivado de reforma. Quando falamos de revisão, significa dizer que esta já aconteceu e não acontecerá novamente. A revisão aconteceu em 1994 e com esta teve 6 em... Conforme o texto da ADCT, só se estabeleceu ali uma revisão e esta já aconteceu ali em 1994 com o prazo de 5 anos para que acontecesse ali a sua concretude. Então, lembremos, revisão já aconteceu em 1994 e não acontecerá mais. Com a aprovação ali da revisão em 1994, houve 6 emendas de revisão. Lembrem-se disso para não confundir depois, posteriormente, com o próximo que eu vou falar agora. Reforma agora via emendas. Reforma via emendas, elas são todas ali tipificadas dentro do artigo 60 da Constituição. Aliás, essa é a minha Constituição, né, federal que eu comprei aqui. E aqui temos o artigo 60. Se você tiver ali a sua Constituição também, pegue ela, abra no artigo 60 para acompanhar aqui a minha explicação sobre a revisão via... No artigo 60, há ali a previsão de que a Constituição somente poderá ser emendada por três tópicos. Primeiramente, o primeiro tópico, de 1/3 no mínimo, da Câmara dos Deputados ou Senado Federal. 2, do Presidente da República. E 3, de mais da metade das Assembleias Legislativas. Então, são esses 3 pontos, então, que a Constituição prevê com relação à reforma via emendas. Primeiro, ressaltando, porque eu gosto que vocês fiquem bem enfatizados. Primeiro seria ali de 1/3 no mínimo da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Segundo, do Presidente da República. E terceiro, de mais da metade das Assembleias Legislativas. Também há ali uma opção de que falam em relação à iniciativa popular de criação de PECs, também de projetos com uma ideia legislativa, mas não há um consenso. O consenso que, de fato, todas as pessoas e as doutrinas geralmente expõem é de que sejam somente por esses 3 meios. Esses, no caso, foram os limites ali subjetivos com relação ao artigo 60. Agora vamos entender os limites objetivos dentro do artigo 60, ainda com relação à reforma via emenda. O artigo 60 também prevê ali que haverá proposta de emenda se e somente se houver ali entre o Congresso Nacional o valor de 3/5 dos votos de ambas as casas do Congresso Nacional em 2 turnos. Então, lembre-se, artigo 60 prevê que somente haverá também reforma, na verdade, proposta de emenda, se aprovada em 2 turnos respectivos em ambas as casas, com valor de 3/5 dos votos, certo? Chegamos ao fim. Enfim, gente, essa foi a minha aula sobre poder constituinte. Espero que vocês tenham gostado. Foi bem simples, fácil, com palavras-chave, refrisando o que eu achava que era importante que vocês lembrem e também ressaltando ali pontos, sem dúvida, coerentes com relação ao poder constituinte originário. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Foi muito rápida, não é? Porque aqui a gente quer produzir um conteúdo de qualidade, acessível e também, provavelmente, para que você consiga ver ali um tempo menor. Obrigada por terem assistido e fiquem ligados que eu sempre vou trazer aqui aulas, sem dúvida, de alta qualidade. Até o próximo vídeo. Tchau!